Existe algo curioso sobre atração que poucas pessoas entendem. Quanto mais alguém tenta desesperadamente seduzir, menos atraente se torna. E quanto menos necessidade demonstra, mais presença transmite. Parece contraditório, mas é exatamente assim que a mente humana funciona. Porque a atração raramente nasce do desespero. Ela nasce da percepção de valor, da confiança, da calma e da segurança emocional. Agora pense nisso. Por que algumas pessoas entram em um ambiente e imediatamente chamam atenção, mesmo sem falar muito, enquanto outras fazem esforço o tempo inteiro para impressionar e ainda assim parecem invisíveis? A resposta quase nunca está apenas na aparência. Está na energia emocional que transmitem. Pessoas emocionalmente carentes transmitem necessidade. Pessoas emocionalmente fortes transmitem presença. E o ser humano percebe isso inconscientemente. O estoicismo entendia algo profundamente poderoso. Quem controla a própria mente se torna naturalmente mais atraente, porque autocontrole gera mistério. Calma gera poder. Independência emocional gera magnetismo. Agora imagine alguém que não implora atenção, que não corre atrás desesperadamente e que não precisa provar valor constantemente. Essa pessoa transmite algo raro, segurança interna. E poucas coisas atraem mais do que isso. Mas hoje a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Tentam impressionar o tempo inteiro. Buscam validação. Se esforçam demais para agradar. E sem perceber, acabam destruindo a própria atração. Porque necessidade emocional enfraquece presença. Existe algo ainda mais interessante. As pessoas mais atraentes geralmente não estão tentando desesperadamente serem escolhidas. Elas estão ocupadas construindo a própria vida, o próprio propósito e a própria paz. E, paradoxalmente, isso faz com que sejam mais desejadas. Porque quem possui uma vida própria transmite abundância emocional, enquanto quem vive correndo atrás transmite escassez. E a mente humana sente isso imediatamente. O estoicismo ensinava exatamente essa independência interior. Os estoicos não buscavam controlar os outros. Buscavam controlar a si mesmos. E talvez seja justamente isso que torna alguém verdadeiramente magnético. Agora pense em quantas vezes alguém perdeu valor aos seus olhos por demonstrar necessidade excessiva. Mensagens demais, ansiedade demais, ciúmes, carência demais. Percebe, a atração começa a desaparecer quando a pessoa perde o próprio centro emocional. Mas alguém emocionalmente forte mantém dignidade, calma e presença. E isso cria impacto psicológico profundo. Sedução estoica não significa manipular pessoas. Não significa fingir frieza. Não significa jogar jogos emocionais. Significa desenvolver uma mente tão forte que sua presença se torna naturalmente poderosa. Porque no fim as pessoas não são atraídas apenas por aparência. São atraídas pela sensação emocional que você transmite. Agora imagine se tornar alguém que não precisa implorar atenção para ser desejado. Alguém cuja presença fala antes mesmo das palavras. Alguém que transmite segurança apenas pela forma como age. Isso muda relacionamentos, conexões, respeito e principalmente a forma como as pessoas percebem você. Mas antes de continuar, se inscreva no canal e deixe o like, porque aqui você aprende como fortalecer sua mente usando os princípios mais poderosos do estoicismo. Agora, preste muita atenção, porque o que realmente seduz alguém talvez seja completamente diferente do que você imaginava. Existe um erro que destrói a atração silenciosamente. E a maioria das pessoas nem percebe. Elas acreditam que sedução significa impressionar, falar demais, mostrar demais e tentar demais. Mas quanto mais alguém força a atração, mais artificial parece. Porque a verdadeira atração raramente nasce da tentativa desesperada de convencer alguém. Ela nasce da percepção natural de valor.
E o estoicismo entendia isso profundamente. Os estoicos sabiam que quem possui controle emocional transmite força silenciosa. Agora imagine duas pessoas. A primeira tenta impressionar o tempo inteiro, busca atenção, busca validação, muda comportamento para agradar. A segunda permanece tranquila, autêntica e equilibrada. Qual delas parece mais atraente emocionalmente? Quase sempre a segunda. Porque segurança interna gera magnetismo, enquanto necessidade emocional gera pressão, e pressão destrói atração. Existe algo extremamente importante nisso tudo. As pessoas são atraídas não apenas pela aparência, mas principalmente pela sensação emocional que alguém transmite. Pessoas carentes transmitem ansiedade. Pessoas equilibradas transmitem paz. Pessoas desesperadas transmitem insegurança. Pessoas conscientes transmitem estabilidade. E o cérebro humano percebe isso imediatamente, mesmo sem palavras. Porque energia emocional aparece na postura, na fala, na forma de olhar e na maneira como alguém reage. Agora pense em alguém que perde completamente o equilíbrio quando não recebe atenção, que fica ansioso por mensagens, que demonstra ciúmes rapidamente e vive buscando confirmação emocional. Essa pessoa transmite dependência, e dependência emocional raramente gera atração duradoura. O estoicismo ensina exatamente o contrário: autodomínio, autossuficiência emocional e presença consciente. Pare de demonstrar necessidade excessiva. Esse talvez seja um dos princípios mais importantes da atração. Necessidade excessiva enfraquece presença. Agora atenção. Isso não significa fingir desinteresse. Significa não depender emocionalmente da validação da outra pessoa. Porque quando alguém sente que sua felicidade depende totalmente dela, a dinâmica muda completamente. A relação deixa de parecer conexão e começa a parecer pressão emocional. Agora imagine alguém que manda mensagens sem parar, que exige atenção constante e que se desespera diante do silêncio. Isso transmite medo de perder. E medo excessivo reduz atração. Mas alguém emocionalmente equilibrado transmite algo diferente: calma, confiança e leveza. E isso cria espaço emocional saudável. O estoico compreendia algo poderoso. Quem possui paz interior não implora presença. E paradoxalmente, isso aumenta valor emocional. Pessoas emocionalmente fortes sabem gostar de alguém, sem transformar essa pessoa no centro absoluto da própria felicidade. E essa independência cria respeito. O poder do silêncio. Existe uma força enorme no silêncio consciente. Hoje muitas pessoas falam demais porque têm medo do vazio, medo de não impressionar e medo de perder a atenção. Mas pessoas emocionalmente fortes entendem que mistério gera curiosidade. Agora imagine alguém que não sente necessidade constante de provar valor, que consegue ouvir mais do que falar e que permanece confortável no silêncio. Essa pessoa transmite autocontrole. E autocontrole é extremamente atraente, porque demonstra estabilidade emocional. O estoicismo valorizava profundamente isso. Os estoicos entendiam que quem controla impulsos transmite força natural. E poucas coisas tornam alguém mais interessante do que uma presença calma em um mundo cheio de ansiedade. Agora pense em quantas pessoas se tornam menos atraentes justamente por falarem demais. Tentam explicar tudo, mostrar tudo e contar tudo, e sem perceber, eliminam mistério completamente. Mas o silêncio inteligente cria profundidade psicológica, desperta curiosidade e aumenta envolvimento emocional. Pessoas com propósito atraem mais. Existe algo extremamente sedutor em alguém que possui direção na vida, porque propósito transmite independência emocional. Agora, imagine alguém cuja vida inteira gira em torno de receber atenção. Essa pessoa transmite vazio interno. Mas alguém focado em crescimento, objetivos e evolução pessoal transmite abundância emocional.
Isso muda completamente sua energia. O estoico não vivia buscando aprovação constante. Ele buscava virtude, disciplina e desenvolvimento interior. E paradoxalmente, pessoas assim costumam atrair muito mais naturalmente, porque não parecem desesperadas por validação. As pessoas mais magnéticas geralmente possuem vida própria, projetos próprios e missão própria. Elas não fazem do relacionamento o centro absoluto da existência, e isso cria equilíbrio emocional, algo extremamente raro hoje. A calma é mais poderosa do que a excitação. Hoje, muitos confundem intensidade emocional com atração verdadeira, mas relações construídas apenas em impulsividade frequentemente se tornam instáveis rapidamente. O estoicismo valorizava a estabilidade, equilíbrio e controle emocional. Agora imagine alguém que reage exageradamente a tudo, que oscila emocionalmente constantemente e explode por qualquer coisa. Isso gera desgaste. Mas alguém emocionalmente equilibrado transmite segurança. E segurança emocional cria conexão profunda, porque o cérebro humano, naturalmente, se sente mais confortável perto de estabilidade do que perto do caos. Pessoas estoicas não tentam dominar emocionalmente os outros. Elas dominam a si mesmas, e isso naturalmente gera respeito e atração. O desapego aumenta seu valor. Esse ponto é profundo. Quanto mais você acredita que precisa desesperadamente de alguém, mais perde força emocional, porque começa a agir movido pelo medo. Mas quando desenvolve desapego consciente, algo muda completamente. Você deixa de agir por carência e começa a agir por escolha. Agora, imagine alguém que sabe ficar bem sozinho, que não entra em desespero diante da distância e que não perde identidade dentro de relacionamentos. Essa pessoa transmite força emocional imediatamente, porque demonstra independência. E independência emocional gera magnetismo. O estoico entendia algo extremamente poderoso. Quem encontra paz dentro de si não se torna escravo emocional dos outros. A autenticidade é irresistível. Muitas pessoas tentam criar personagens para serem desejadas. Fingem personalidade, fingem confiança, mas o ser humano percebe a artificialidade emocional com o tempo. E isso destrói conexão real. O estoicismo ensina autenticidade, coerência interna e verdade emocional. Agora imagine alguém confortável, sendo quem realmente é, sem necessidade constante de impressionar e sem máscaras exageradas. Essa pessoa transmite algo raro: naturalidade. E naturalidade é extremamente atraente, porque segurança verdadeira não precisa de atuação constante. Pessoas autênticas relaxam o ambiente emocional, enquanto pessoas artificiais geram tensão. Agora pense com sinceridade. Você está tentando conquistar pessoas ou tentando desesperadamente ser validado por elas? Porque talvez a verdadeira sedução não esteja em convencer alguém a gostar de você. Talvez esteja em desenvolver uma presença tão forte que sua energia fale antes mesmo das palavras. Existe algo que poucas pessoas entendem sobre sedução. As pessoas podem esquecer palavras, mas dificilmente esquecem a sensação emocional que alguém transmite. E é exatamente aqui que nasce a verdadeira atração: na energia, na presença e na estabilidade emocional. Porque alguém pode até ser bonito fisicamente, mas se transmite insegurança constante, desespero e necessidade, a atração enfraquece rapidamente. Por outro lado, existem pessoas que talvez nem sigam padrões perfeitos de aparência, mas possuem uma presença impossível de ignorar. E quase sempre isso acontece por causa da mente, da postura emocional e da forma como se posicionam diante da vida. O estoicismo compreendia algo profundamente poderoso. Quem domina a si mesmo naturalmente chama atenção, porque autocontrole transmite força. O desapego CRIA magnetismo desapego não significa frieza, não significa ausência de sentimentos, significa ausência de dependência emocional. Agora imagine alguém
cuja felicidade depende totalmente da atenção de outra pessoa. Essa pessoa transmite pressão, mas alguém emocionalmente livre transmite leveza, porque não está tentando desesperadamente controlar o resultado. E paradoxalmente, isso costuma aumentar a atração. Quanto mais alguém demonstra que precisa desesperadamente ser escolhido, menos raro parece. Mas quem demonstra paz, mesmo sem validação, transmite abundância emocional. E abundância emocional gera valor percebido. O estoicismo ensinava exatamente isso. Sua paz não pode depender completamente do comportamento alheio. Agora pense em quantas pessoas perdem atração, justamente por excesso emocional. Ciúmes exagerados, ansiedade excessiva, carência excessiva. Tudo isso transmite instabilidade, mas estabilidade emocional transmite confiança. E confiança cria magnetismo silencioso. Quanto menos você tenta impressionar, mais interessante parece. Pessoas que tentam impressionar o tempo inteiro geralmente demonstram insegurança escondida. Precisam provar valor constantemente. Precisam ser admiradas constantemente. Precisam ser percebidas o tempo inteiro. Mas alguém realmente seguro não vive tentando convencer os outros do próprio valor, porque já se sente suficiente internamente. Agora imagine alguém confortável no próprio silêncio e confortável sendo quem é, sem necessidade constante de performance social. Essa pessoa transmite autenticidade, e a autenticidade é rara hoje. O estoicismo valorizava simplicidade emocional. Os estoicos não buscavam parecer extraordinários, buscavam ser conscientes. E paradoxalmente isso criava uma presença muito mais poderosa. O mistério aumenta a atração. Hoje muitas pessoas entregam tudo imediatamente. Falam demais. Expõem demais. Tentam acelerar a intimidade, mas a mente humana valoriza a descoberta gradual. Mistério gera curiosidade, e curiosidade aumenta envolvimento emocional. Mistério não significa manipulação emocional. Significa preservar profundidade, ter vida própria, e não despejar toda a sua existência instantaneamente. O estoico entendia o valor do silêncio e da observação, porque quem fala menos frequentemente desperta mais interesse. As pessoas mais intrigantes geralmente não são as mais barulhentas. São as que possuem profundidade silenciosa, calma, presença e controle emocional. Isso cria uma sensação psicológica extremamente forte. Quem possui vida própria Sergipe torna mais atraente. Existe algo extremamente sedutor em alguém que possui propósito, objetivos e direção, porque isso transmite independência emocional. Agora imagine alguém cuja vida inteira gira em torno de receber atenção de outra pessoa. Isso gera peso emocional, mas alguém que continua evoluindo, crescendo e vivendo, mesmo dentro de um relacionamento, transmite abundância. O estoico nunca fazia de outra pessoa o centro absoluto da própria existência, porque entendia que depender totalmente de algo externo gera sofrimento. E pessoas emocionalmente independentes, naturalmente se tornam mais magnéticas. A verdadeira sedução é energia, não manipulação. Muitas pessoas acreditam que sedução é técnica, jogos psicológicos, frases prontas e estratégias artificiais. Mas a atração mais poderosa nasce da autenticidade emocional, da energia que alguém transmite naturalmente. Porque pessoas conscientes conseguem sentir quando alguém está forçando o comportamento. O estoicismo ensina algo muito mais forte do que manipulação: autodomínio. E talvez essa seja a maior forma de sedução que existe, porque alguém que domina emoções transmite estabilidade. Alguém que possui paz interior transmite segurança. Alguém que não implora validação transmite valor. E tudo isso cria atração silenciosamente. O grande segredo da atração estoica
Talvez o maior segredo seja este: as pessoas mais atraentes raramente estão obcecadas em serem desejadas. Elas estão ocupadas construindo a própria mente, a própria paz e a própria vida. E justamente por isso acabam despertando mais interesse. Porque quem encontra valor dentro de si não transmite vazio emocional, transmite presença. Agora imagine como sua energia mudaria se você parasse de buscar validação desesperadamente, se aprendesse a desenvolver paz interior e se construísse confiança verdadeira. Porque talvez a verdadeira sedução não esteja em conquistar qualquer pessoa. Talvez esteja em se tornar alguém tão emocionalmente forte que sua presença naturalmente se torne inesquecível. Existe algo que muda completamente a forma como as pessoas enxergam você. E não é aparência, não é dinheiro, não é tentar impressionar o tempo inteiro. É a energia emocional que você transmite. Porque no fim as pessoas sentem quando alguém está em paz consigo mesmo. Sentem quando alguém possui segurança verdadeira. Sentem quando alguém não depende desesperadamente de aprovação. O estoicismo tenta ensinar exatamente isso há milhares de anos. A verdadeira força não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. Agora pense em quantas pessoas vivem emocionalmente presas, tentando serem desejadas, tentando convencer alguém a ficar e tentando provar valor o tempo inteiro. E então acabam perdendo exatamente aquilo que torna alguém atraente: a própria autenticidade. Porque quanto mais você vive buscando validação, mais se afasta da própria essência. Mas quando começa a desenvolver paz interior, algo muda profundamente. Você deixa de agir por carência, deixa de agir por medo e deixa de agir por desespero emocional. E começa finalmente a agir com consciência. E isso transforma a sua presença completamente. Agora imagine alguém que não implora atenção, que não perde dignidade para ser aceito, e que não entra em desespero diante de silêncio ou distância. Essa pessoa transmite algo extremamente raro hoje: estabilidade emocional. E estabilidade emocional é magnética, porque em um mundo cheio de ansiedade, calma se torna poder. As pessoas mais atraentes geralmente não estão obcecadas tentando seduzir todo mundo. Elas estão ocupadas construindo a própria vida, o próprio propósito e a própria mente. E justamente por isso despertam interesse naturalmente. Porque quem possui vida própria transmite abundância emocional, enquanto quem depende excessivamente dos outros transmite escassez. O estoico entendia algo profundo: quem encontra valor dentro de si deixa de implorar reconhecimento externo. E isso muda completamente sua energia. Agora imagine como sua vida mudaria se você realmente desenvolvesse essa força emocional. Você sofreria menos por rejeição, teria mais confiança, mais autenticidade e mais liberdade. Porque deixaria de colocar sua felicidade totalmente nas mãos dos outros. E talvez essa seja a maior transformação deste vídeo. Entender que sedução verdadeira não é manipulação, fingimento ou atuação. É presença, equilíbrio e autodomínio. Porque no momento em que alguém percebe que você não está tentando desesperadamente impressionar, sua energia muda completamente. Você parece mais leve, mais seguro, mais interessante e paradoxalmente mais atraente. Agora pense nisso com sinceridade. Quantas vezes você tentou conquistar alguém enquanto esquecia de fortalecer a própria mente? Quantas vezes buscou validação sem perceber que faltava conexão consigo mesmo? Porque talvez a maior atração não aconteça quando você aprende técnicas para conquistar pessoas. Talvez aconteça quando você se torna alguém emocionalmente forte o suficiente para não precisar implorar amor. E isso muda tudo: relacionamentos, presença, autoestima e vida emocional. Porque pessoas emocionalmente livres amam de forma mais saudável, mais leve e mais consciente, sem obsessão, sem dependência destrutiva, sem perder a própria identidade.
E poucas coisas são tão atraentes quanto alguém que consegue amar sem deixar de pertencer a si mesmo. Existe uma verdade extremamente poderosa. Quanto mais paz você encontra dentro de si, menos necessidade sente de correr atrás desesperadamente. E quanto menos necessidade você transmite, mais forte sua presença se torna, porque segurança silenciosa fala muito mais alto do que carência barulhenta. O estoicismo nunca ensinou frieza emocional. Ensinou equilíbrio emocional, dignidade e independência interior. E talvez seja exatamente isso que transforma alguém em uma presença inesquecível. Porque no fim as pessoas podem até esquecer o que você disse, mas dificilmente esquecem como se sentiram perto de você. E alguém emocionalmente equilibrado faz os outros sentirem calma, segurança, profundidade e confiança. Coisas extremamente raras hoje. Agora imagine se tornar esse tipo de pessoa. Não alguém que implora atenção, mas alguém cuja presença naturalmente chama a atenção. Não alguém controlado emocionalmente pelos outros, mas alguém que controla a própria mente. Isso é poder verdadeiro. Talvez seja exatamente isso que você precise desenvolver daqui para frente. Menos necessidade, mais consciência. Menos desespero, mais paz interior. Menos obsessão por aprovação, mais valor próprio. Porque, quando você aprende a pertencer a si mesmo, sua presença muda completamente. E o mundo sente isso. Se esse vídeo abriu sua mente, deixe o like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam desenvolver autoconfiança e força emocional. Se inscreva no canal para continuar aprendendo sobre estoicismo, inteligência emocional e autodomínio. E escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas extremamente poderosa. A verdadeira força atrai, porque no momento em que você domina sua própria mente, sua presença se torna impossível de ignorar.